Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, esse nosso encontro semanal às noites de terça-feira aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. Para você que não pode assistir na terça-feira, tem reprise na sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, e também uma reprise no domingo à tarde. Depois do tempo esportivo, na terça e na sexta, fica aqui na TV Sete Lagoas para conhecer os convidados de cada semana do Falando Sério. E hoje, por ironia do destino, não sei se vamos falar sério o tempo todo, porque olha só os nossos convidados aqui. O Edísio Torres eu conheci há muitos anos, quando eu era repórter esportivo, e ele era um eficiente lateral direito, primeiro do Democrata e depois do Ideal. Gustavo Gomes, eu já conheci essa pessoa escrachada que é hoje, né? Então eu não conhecia outra face da vida profissional do Gustavo Gomes. Eu disse, fiquei muito tempo sem ver você, você morou 30 anos fora de Sete Lagoas, está voltando agora, está trabalhando com comunicação, você tem um personagem, ao longo do programa nós vamos falar sobre isso, mas a sua carreira no futebol, você chegou a ser profissional, Edísio? Primeiro, boa noite. E que bom poder estar aqui. Faz alguns meses que eu retornei a Sete Lagoas, fiquei 30 anos lá em Ouro Branco, então poder estar aqui participando de um programa igual esse aqui, né, falando sério, vai ter que falar sério, muito bom, então eu vou falar sério. Então é muito bom. Primeiro, né, boa noite, muito obrigado por esse convite para a gente estar aqui. Na época minha do futebol, eu cheguei a profissionalizar sim. Eu fiquei 1 ano no Democrata, quando o Democrata subiu para a primeira divisão, 1981. No tempo do Matusalém. Fez um time pouco antes do Matusalém. Sim. Era com o Geraldo Negocinho. Isso, Geraldo Negocinho, exatamente. O treinador era fez o Arizona. Fez um timaço na época, né? Não cheguei a ser titular. O Democrata fez um bom time, talvez um ótimo time em 1980, mas amador. E daquele time... Foi campeão amador. Fomos campeão. Disputou com o CAP. Ficou empatado, foram vários jogos e tal. E ali é que realmente eu lembro de você, trabalhando lá pela rádio... Grande Belo Horizonte, uma rádio de Pedro Leopoldo, né? Exatamente. E depois disso eu parei com o futebol e fui morar em Ouro Branco, fui trabalhar, formei, você que é educador também, eu formei na Escola Técnica daqui de Sete Lagoas, fiz parte da primeira turma que formou na Escola Técnica de Sete Lagoas e fui exercer minha profissão, na qual eu formei, lá em Ouro Branco. Que é no ramo de metalurgia? De metalurgia. Não. Lá é uma siderúrgica, né? Sim, mas eu atuava em outra área. Eletricidade, eu formei em eletrotécnica, né? Né? E nesse retorno eu acabei indo parar aí na questão da rádio, estou lá na Muzirama, o Guará, né? O Guará ficou um pouco cansado. E ele está trabalhando agora só de manhã. São mais de 40 anos. São mais de 40 anos. Aliás, Guará é uma legenda na comunicação em Sete Lagoas. Quando ele parar, por muitos anos vai ser lembrado. Ele é um fenômeno. Rosaldo, me permite até falar um negócio aqui interessante. Eu chego até a arrepiar. O Guará, como você está dizendo... Quem em Sete Lagoas não conhece o Guará? Todo mundo conhece o Guará. Então, todas as gerações. Não é verdade? É verdade. E eu conheci o Guará assim também, de ouvir, né, de levantar. Eu fui colega dele na rádio. Então, e eu sempre ouvi o Guará. E quando eu vinha a Sete Lagoas passear, eu ia lá fazer uma visita ao Geraldo Padrão, a turma ali. E uma das vezes ele pediu que eu gravasse com o personagem, o Ners, gravasse umas vinhetas para ele. Então foi a única vez que eu estive lado a lado ou de frente com o Guará. E achei ele assim muito tímido, né? Muito tímido. Fora dos microfones ele é tímido, né? Quando eu falo que eu sou, as pessoas não acreditam. Mas convive comigo para ver. Pois é. E muito atencioso também. Muito atencioso, sem dúvida. E aí eu volto para Sete Lagoas, vou fazer o programa. Ele faz de manhã e eu à tarde. Então a gente não se encontra lá. O horário que já foi dele. Dele, tarde, né? De 17. Aliás, continua o mesmo nome, que é o Dose Dupla. E que de uma certa forma deu certo, né? Acaba dando, né? Porque você... Não, até o Edísio e Ners. Exatamente. E aí, eu conversei com ele agora esses dias por telefone. Super atencioso, preocupado com a minha cirurgia.
Edísio, eu preciso te fazer uma visita. Eu, cara, fiquei encantado com isso. Mas ele é assim. Ele é assim. Ele é assim, é a natureza dele. Bom, já que você falou uma cirurgia, não sei se dá para ver, o olho direito tá assim meio fechado. Né? O olho está um pouco fechado. É uma cirurgia de descolamento de retina. E tem 1 mês que eu fiz a cirurgia. E graças a Deus agora está tudo bem. Gustavo Gomes, sua vida é o teatro, né, Gustavo? A minha vida é o teatro, Rosalvo, não tem outro jeito. Que cachaça, hein? Que vício. Realmente, é um vício. E muita mesmo. Teimosia também, Muita Gustavo, teimosia, é verdade. Mas não tem outra forma de você fazer arte, não só na cidade, mas como no Brasil, se não tiver teimosia, né? Sim. E alguns parceiros também que são teimosos com a gente, que nos apoiam, inclusive bom, você, que me ajuda a ser teimoso. Que bom ter esse bando de loucos aí, né? Isso é muito importante. Né? Quantos anos mexendo com teatro, Gustavo? Bom, na verdade, eu me inseri no contexto teatral a partir do momento em que as escolas de samba se extinguiram aqui em Sete Lagoas. Quando terminou o último carnaval de escolas de samba, em 89 era para haver o desfile, não teve. Então o último desfile foi em 88. No governo do Cessé. Isso. Era Cessé ainda? Acho que era. Não tenho Me certeza. parece que no de Sérgio Emílio foi Sérgio quando houve Emílio. uma grande enchente aqui na Redondeza. Então, a gente estava até se preparando já para desfilar e acabou que foi cancelado esse desfile. Então, eu já tinha a escola de samba para mim. Vocês podiam ter aproveitado fazer o enredo contando a história de Noé. Seria uma boa ideia. Né? Mas sem espectadores ficaria difícil. Como é que ele quer que fala sério? Esse programa é sério e ele que levanta a bola. Exatamente. Seria uma boa ideia mesmo, mas aí o que aconteceu foi que não teríamos espectadores, né? Porque estava todo mundo literalmente atolado. Né? E qual escola? Desculpa, posso? Fica à vontade. Existiam 3 escolas de samba na cidade. Era o Vasco da Gama, a Bandeira Branca, a 10 para 10 e a Imperatriz. Você falou 3 e citou 4. Na verdade, é porque o Vasquinho, ele era um bloco, ele se tornou escola de samba depois. Era um depois. time de futebol que criou um bloco, depois transformou em Lúcio, né? Lúcio, é isso, Geraldo Lúcio. Geraldo Lúcio, exatamente. Eu citei 3 porque realmente as que efetivamente representavam uma escola de samba, Bandeira Branca, 10 para 10 e Imperatriz. Né? A Vasquinho, que era o Vasco da Gama, todo mundo falava Vasquinho, ela sempre ficava ali na você retaguarda. Era de qual escola? Eu fui dissidente da 10 para as 10. Na verdade, a 10 para as 10 ela foi Mocidade Unida. A Mocidade Unida foi Demônios do Samba virou Mocidade Unida. A Mocidade Unida virou 10 para as 10 e nós saímos da 10 para as 10 e fundamos a Imperatriz. Catarinense. Então eu era torcedor da Imperatriz. Imperatriz catarinense. Catarinense, do bairro da Catarina. E como eu sou do bairro São José, então vizinho. Eu sou catarinense. Tem tudo a ver, né? A Verde e Rosa. A Verde e Rosa. Tá vendo? Que nós tivemos a honra de fazer uma homenagem aqui em Sete Lagoas, apesar da escola de samba Imperatriz Leopoldinense ser verde e branca. Nós fundamos a Imperatriz Catarinense Verde e Rosa, porque a maioria lá nós éramos fãs da Mangueira, os fundadores, né? Bom, e aí você foi pro teatro, né? O Sete Lagoas perdeu um sambista, um diretor de escola de samba e ganhou um autor, ator, diretor, produtor, figurinista, cenógrafo, contra-regra. Gente, é um homem desse que eu estou precisando. É um megalomaníaco mesmo. É um homem desse que eu estou precisando. Senão não funciona. Depois eu vou explicar por quê. A arte no interior é assim mesmo. Não tem outra solução. Bom, hoje você está com a Companhia Arte Cínica. A Companhia Arte Cínica. Com um projeto mensal. O projeto mensal, que é o 3 em Cena. Só para poder frisar, você perguntou quando que eu me inseri, nós fundamos o grupo Caras e Bocas. Eu me lembro do Caras e Bocas. Que tinha uma loja, uma boutique em Sete Lagoas, Caras e Bocas, que era da nossa amiga Tereza, que o Toninho, o marido dela, era dono da Yankee. Então, eles eram nossos apoiadores, os principais apoiadores da época do Caras e Bocas. Então, depois, nós terminamos também com Caras e Bocas. O Loló fundou o grupo Loló, Aloís Marinho. Aloís Marinho, sim. Você vai pensar que é aquela coisa que bota o cara meio doidão. Não. É o Aloís Marinho, mas todo mundo conhece como Loló, é diretor do grupo Nós e Voz e também continua carnavalesco, né? Nós fizemos muitas coisas bacanas juntos. Bom, enfim, agora com a Companhia Arte Cínica, há 10 anos nós estamos aqui no mercado, né, das artes cênicas em Sete Lagoas. Não vou falar só teatro, porque a gente também envolve dança.
e envolve também alguma coisa de música. Então esse projeto 3 em Cena, ele surgiu há 9 anos atrás, a companhia tem 10 anos, mas o projeto surgiu há 9 anos, quando teve o show do Wilson Sideral, na comemoração dos 3 anos do programa Café com Cultura, da nossa amiga Elaine Loures. Então nós tivemos a honra de fazer a abertura do show do Wilson Sideral, que foi na época trazido a Sete Lagoas pela Faculdade de Ciências da Vida, em comemoração ao Café com Cultura 3 anos. Então, através desse evento, nós fundamos fizemos efetivamente valer o nome Companhia Arte Cínica, não é? E o projeto 3 em Cena veio com a intenção de ter uma esquete teatral da nossa companhia, um grupo de dança e uma esquete teatral de grupos amadores que queiram se inserir no contexto, que não tem oportunidade. Por isso o nome 3, né? 3, por isso 3 em Cena. Não tem necessidade de ser 3 atores, são 3 números ligados às artes cênicas, 2 esquetes teatrais e um grupo de dança. Mas tem como base desta feita agora, que nós estamos comemorando 10 anos, desde março nós estamos em cartaz com a esquete teatral que chama-se Zap Zap, Me Chama Que Eu Vou, que tem um paradigma com o Zap Zap, que é o apelido do WhatsApp, e o Ariovaldo Pariopeba, que é o personagem, que é o carro-chefe, o vendedor de bananas. Zap para ele é jogo de truco. 6 ladrão. Então, há uma controvérsia aí na jogada do trocadilho, que é sempre uma marca do meu trabalho. A partir do nome, que arte cênica virou arte cínica. Inclusive, eu estava querendo fazer um perguntado para ele, moço. Pode perguntar? Pois não, seu Nerso da Caratinga. Onde nós mora, quando a pessoa estava fazendo qualquer coisa assim, tudo, aí meu tio fala assim, deixa ser cínico, menino. Aí tem alguma coisa a ver com vocês, arte cínico? Ué, mas tem que mais dar conta que o cinismo é aquela coisa mesmo, já de nós da roça, né? Eu sou arte cínica? É cínica de mais dar conta, que o povo ri à toa demais, né? Ri do próprio umbigo, então... Você é de onde, Ariovaldo? Exclusivamente, eu sou daqui mesmo, Pariopeba, ali mesmo, pertinho depois dos balais, subindo pra Gineta ali. Nós trazemos umas bananas. Mas ali da banana? Que dá, porque lá tem uma terra muito boa. Diz que lá tem gente boa demais, a conta, é verdade? Uai, eu não sei não, se você nasceu nas redondezas lá, não. Porque você morar lá depois. Não, você tem que querer sair fora dos trem, né, meu filho? Ele não falou que ela é de lá? Agora ele tá falando que mudou pra lá? Por causa que meus parentes tudo era de lá, mas eu nasci lá não, depois que eu mudei. E aquela prima que você tá sempre de olho nela? Exclusivamente a Bernadette, né? A Detinha, Eu sou doido mais que a menina, mas se ela é sua prima, você não pode mexer com ela não, mãe. Aí você pode falar que os primos, quando casa que os meninos saem doentes, é tudo mentira, só. Sai tudo bom, perfeito. Ela é mexerica que ela só pra apanhar? Você fica esperando embaixo, né? Eu fico aí embaixo, vendo ela lá, chupando a mexerica, eu fico cá de baixo, cascando banana. Sei. Pode fazer bananada com gosto de mexerica, vai dar conta. Você fica de olho nas mexericas, né? Exclusivamente. Ô Ediz, e quando foi que o Nerso da Caratinga entrou na sua vida? Olha, isso, outro dia eu estava pensando, já faz 20 anos. Logo que o Pedro Bismarck começou a aparecer Mineiro de Juiz de Fora, né? Ele na realidade, ele é de Ubá. Ubá, mas morou em Juiz... Como é que desculpa, Ubá não, de Muriaé. Confundi, da região, né? Muriaé. E aí foi estabelecer lá em Juiz de Fora e tal, né? E ele já fazia seus shows, suas apresentações ali na região, mas depois que ele começou a aparecer mesmo para a TV, aí um belo dia um colega falou que eu parecia demais com o cara. E o pior é que ele disse assim, tem um cara bobo demais na televisão, que é a cara do Edizio. Que belo elogio, hein? Não, mas foi dessa forma que eu recebi. Bota a gente pra cima, né? Mas é uma bobice interessante, uma bobice inteligente. Mas na hora eu não respondi nada não, fiquei quieto e tal. Aí as pessoas começaram a falar e eu fui assistir. Aí eu, no princípio, não cheguei à conclusão que parecia, não. É mesmo? Não, fechei. E aí, lá em Ouro Branco, eu tinha uma participação muito grande na minha comunidade paroquial. Eu sou católico e tento ser praticante no catolicismo, e então eu participava muito das festas da igreja, enfim, das pastorais, de tudo, junto com a minha família. E numa das festas alguém disse, olha, o Edizio parece com o Nerso, ele podia fazer um show do Nerso. Eu falei, gente, mas eu
nunca imitei, nunca fiz isso, não sei de nada. Aí o padre estava sentado do meu lado, o padre Vicente, falou assim: meu filho, pode ficar tranquilo, você vai fazer. Eu falei: padre, mas eu não sei nada. Não, você aprende. Ele, de uma certa forma, me deu um empurrãozinho, e eu acabei pegando uma fita, naquela época era fita cassete, fui ouvi e peguei a roupa, é assim que faz e tal, fiz a primeira vez e foi. E foi fundo. Foi fundo. E aí eu fico observando, você perguntar para ele, você dizer para ele que ele é diretor, produtor, o que mais, moço? Autor e tal. Figurinista, cenógrafo. Isso. Eu nunca estudei teatro. O que eu faço é, sei lá, dom, autodidata, sei lá. Eu não posso dizer que eu tenho uma técnica, mas eu consigo chegar num palco e olhar para as pessoas aqui, olhar para as pessoas ali, e alguém vem me falar depois, falar: mas eu fiz isso naturalmente. Isso por instinto, talvez. Mas é um dom nato mesmo. Inclusive, você falou sobre a questão de ser autodidata. Esse personagem meu, ele tem uma característica toda da questão de eu ser também um autodidata. Eu fiz, sim, alguns cursos de iniciação teatral. Cheguei a fazer Núcleo de Estudos Teatrais, em Belo Horizonte, que eu morei lá há 6 anos. Porém, lá ainda não era reconhecido, não dava certificado, não era reconhecido. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar numa biblioteca pública estadual, Dr. Luiz de Bessa, onde eu tinha muito acesso a textos na Praça da Liberdade. E de artistas que iam lá e às vezes se apresentavam também lá no auditório da biblioteca. E então eu fiz amizade com uma pessoa que trabalhava na Rede Globo. Então a maioria dos eventos artísticos que tinha na cidade, ali nas redondezas, eu morava em Lourdes, então eu estava sempre presente, porque ela conseguia convites para mim gratuitamente. E além disso, esse personagem, especificamente o Ariovaldo de Pariopeba, ele nada mais é do que a junção de um compadre da minha mãe que ia lá em casa levar esse um balaio com melado, com bananas, com mandioca, que ele trazia perto de coqueiros, perto da região de Jequitibá, da Onça, Bebedouro, aqueles lugarejos ali. E com um rapaz que realmente se chamava Ariovaldo, lá de Pariopeba. Eu fui a uma festa lá e de repente nós viramos à noite, e quando estava esperando o ônibus para voltar para Sete Lagoas, um amigo meu foi perguntar as horas para esse cara que estava lá no ponto de ônibus. E a gente tinha naquela lanchonete que a gente vinha para cá, para Sete Lagoas, no primeiro ônibus, a gente estava esperando. Então o cara um amigo meu chegou perto dele e perguntou para ele assim: sabe quantas horas aí? Aí ele falou: será que demora muito para o ônibus chegar? Não, começou a conversar. Uai, senhor, não, estou esperando aqui também. Falou assim: uai, você vai para ir para Sete Lagoas, você é de Sete Lagoas? Não, eu sou aqui de Pariopeba mesmo. E ele perguntou para ele: como é que você chama? Ariovaldo, eu sou Ariovaldo aqui de Pariopeba. Isso foi na década de 80, uma festa do óculos que nós somos, que era do Paralamas do Sucesso. Eu uso óculos. Então eu fiz essa junção. E misturei o figurino do Mazzaropi, com jeito de andar, com o visual do Falcão. E uma peruquinha lisinha que parece meio Beatles. Então ele é todo assim, meio... Ô Gustavo, a propósito disso que você está falando, enquanto eu ouvi você falar, eu estava aqui pensando e formulando a próxima pergunta. Aí eu te pergunto, já que você cria personagens, sim, né? Você como autor cria personagens. Sim. Então eu lhe pergunto, é possível, diante disso tudo que você falou, é possível criar um personagem 100% inédito? Não sei se eu fiz a pergunta corretamente. Bom, eu acredito que o Ariovaldo ele é um personagem inédito. Porque... Mas existe uma pessoa na qual ele se inspirou. Mas em 3 tipos que eu formei um só. Sim, pois então é. ele é inédito. Tem características de 3 pessoas. Quando eu digo inédito, assim, que você não encontra em lugar nenhum. Que ele seja... que ele é único. Não, na verdade não. Ele não é único porque ele é o típico matuto mineiro que tantos outros humoristas e comediantes já fizeram por aí. Mas o Ariovaldo de Pariopeba, ele na essência dele é único. Ele tem um endereço lá em Pariopeba. Mentalmente ele tem um endereço em Pariopeba. Ele ama essa prima Bernadette. Quando eu dou o texto no palco,
eu coloco uma veracidade que até eu mesmo acredito que ela é minha prima e que eu plantei mesmo banana lá no terreno dela, sabe? Essa é uma coisa impressionante. Mas é aí que está o negócio, né? Quando eu tiro a peruca, enquanto eu não tiro a peruca no camarim e que eu não desencontro a sobrancelha e não tiro aquele paletó que ele me dá um certo peso na postura, para eu voltar a ser Gustavo e falar como Gustavo, demora aí uma meia hora, 40 minutos. Tem vezes que eu ainda saio de lá com trejeitos de Ariovaldo no outro dia. Então é uma entrega muito grande, você entendeu? É como eu faço as personagens femininas, as drag queens que eu faço. Enquanto eu não tiro os cílios postiços, o sapato de salto, é difícil voltar a ser Gustavo. Pois é, e dentro dessa pergunta dele, eu já ouvi a entrevista do Pedro Bismarck, onde ele diz que o Nerso é uma colcha de retalhos, que ele foi pegando, observando as pessoas andar, ele se espelhou também no Mazzaropi. Sim. Né, ele foi juntando. O Mazzaropi, ele é uma escola, né? Do personagem matuto que tem uma malícia, porque de bobo, no fundo, ele não tem nada. Ele acaba passando a perna nos outros. Pois é, então, quer dizer, o autor de um texto, seja teatro, seja romance, seja lá, que cria personagens, então ele acaba criando uma colcha de retalhos. Com certeza. Ele vai juntando pedaços de várias personalidades. Acredito que sim. No meu caso particularmente, Rosalvo, como eu te disse que eu trabalhei na biblioteca durante 6 anos, eu li muita coisa de tudo quanto é jeito. Inclusive, no setor de periódicos, que eu tive o prazer de trabalhar, foi o setor que eu mais gostei de trabalhar lá na biblioteca, que tinha aquelas revistas ilustradas, revista Cruzeiro, Noite Ilustrada, revistas encadernadas que eu tinha que cuidar e ler e cuidar, Manchete, Cruzeiro. Então, assim, onde eu tinha eu me entregava naquelas leituras, assim, onde eu via aquelas Tônia Carreiro, início de carreira, fazendo propaganda, né? Então, houve uma compilação de ideias, né, na minha mente, em relação de que eu tenho certeza que quando eu escrevo alguma frase, ou dou algum sentido, um diálogo, uma característica para algum personagem, é de alguma coisa que eu já li. Mas não que eu esteja plagiando, né? Não que eu esteja plagiando. É uma coisa que ficou, que eu achei interessante, ficou no meu subconsciente, no meu inconsciente, e de repente eu solto ali no personagem. Você... pois não. Desculpa, era só para dizer, quando você pergunta como começou tudo e tal, e eu digo que eu nunca estudei teatro nem nada, eu estou lembrando aqui, um rapaz que é daqui de Sete Lagoas, o Luciano, todo mundo... Kleber. É Kleber Luciano? Kleber, não é Luciano, é Kleber. Kleber Cabelinho. Kleber Cabelinho, grande parceiro nosso. Sim, da Quiprocó, da companhia Quiprocó. Exatamente. Ele teve um momento que ele tinha alguns cursos. Ele fez curso até no Rio de Janeiro. Sim. Isso. E eu participei de um desses cursos, mas eu não cheguei a terminar. Então... porque eu não morava aqui em Sete Lagoas, enfim, eu tinha algumas dificuldades. Então eu comecei a fazer e não terminou, mas aí a minha consciência me cobrou aqui que eu precisava dizer isso, né? Sim. Senão o Kleber pode, com certeza, estar nos assistindo. Eu já recebi o sinal ali de que já estamos para fechar o primeiro bloco, passa tão rápido na conversa aqui, mas só para não aproveitar esse assunto aqui, o Gustavo, você já criou muitos personagens. Você criou e incorporou muitos personagens. Né? Esses personagens que você cria e escreve textos para eles. Cada um deles tem um pedaço do Gustavo? Isso é relativo. Alguns eu acredito que sim. Esse próprio Ariovaldo, ele tem alguma coisa do Gustavo, sim, porque na minha criação, na minha infância, eu fui criado no meio de pessoas folclóricas, já que minha mãe era uma rainha conga do estado de Minas Gerais, a Cecília Preta, que todo mundo conhece, e minha casa era cheia dessas pessoas. Então eu acabei assimilando muita coisa daqueles afilhados que minha mãe ajudava a criar, porque nós somos 21 filhos adotivos, então assim, sempre tinha alguma coisa ali que faz parte da minha infância. Então, quando eu fecho os olhos e que eu penso nas pessoas com as quais eu convivi na minha infância, por exemplo, eu não tenho só desse compadre da minha mãe, tinha um vaqueiro lá em casa que chamava Juca, tem um pouco dele também, tem um pouco do
do Nivaldo, também foi um outro vaqueiro que tinha lá em casa. Então são pessoas que, quando eu digo que tem um pouco do Gustavo, porque fez parte da minha essência, da minha infância. Eu fui criado ali naquele meio. Então fica mais fácil para eu incorporar, né? Agora, já tem outros personagens que eu crio, que não são especificamente para eu fazer, mas eu crio com a ideia de que fosse para eu fazer. Eu já dei personagens para Márcia Flávia fazer, que eu falava assim, esse personagem, Márcia Flávia, que eu queria ter feito esse personagem um dia, mas não serve para mim. A Selminha Coragem, que foi da peça Escândalo. Eu já escrevi um personagem para o Júlio, o Mefisto, da peça Escândalo também. Foi o personagem que eu queria fazer. Mas acontece que eu tinha que fazer o outro, eu tinha que fazer o Angel, que não tinha muito a ver comigo. Mas aí que estava o esforço. Quando eu escrevi a peça Saindo do Armário, que todo mundo achou que ia ser uma jogada de que era um homossexual que estava querendo se assumir, era justamente o contrário. Era um homossexual, irmão de um machista, que estava querendo sair do armário com a roupa do irmão, porque ele estava precisando de arrumar um emprego e ele não podia parecer gay. Então, saindo do armário, na verdade, era saindo o contrário. E eu fazia o papel do machista até então. Aí, quando eu disse assim, é desse homem que eu preciso, de um homem dele, é porque eu não consigo escrever, eu não sei, não adianta, cada um com o seu Eu nome. gosto, eu escrevo. Né? Quem sabe está nascendo uma parceria aqui. Uai, por que não? Eu comecei a imitar o Nerso e eu fui a lugares, conheci pessoas que eu nunca imaginei conhecer, né? Eu diria até que o personagem me ajudou, inclusive, a ser eleito vereador em Ouro Branco, né? E então é um negócio bem forte. Mas eu não sei criar. Não adianta. Eu percebo que eu tenho facilidade para o improviso, né? Mas é ali dentro, eu incorporei bem o personagem. Sim, isso é importante. Tá, agora a única coisa que eu consegui fazer até hoje foi um bêbado, que é o Caixa d'Água, mas também eu consigo fazer ele na hora que eu estou lá em alguma apresentação. Talvez para eu fazer aqui eu não consigo. Eu entendo. Mas porque eu não vivia disso. O meu tempo era para Então nós vamos fazer o seguinte, ô Caixa d'Água. Nós vamos fazer um intervalo, você bebe um pouquinho de água e na volta nós vamos ver se aparece o Caixa d'Água aqui. Eu estou recebendo aqui dois artistas, o Edísio Torres, o Nelson da Caratinga e o Gustavo Gomes, essa legenda do teatro em Sete Lagoas, aqui no Falando Sério. Daqui a pouco nós voltamos.